Olá, eu sou Maurício Schiavelli, farmacêutico, especialista em psicofarmacologia, e eu tô aqui hoje para trazer para você mais uma história, mais uma aula, e hoje nós vamos falar sobre a venlafaxina. Sem mais delongas, e como de costume, eu venho trazer aqui um caso clínico. Hoje eu vou falar da história da Ana, como ela, utilizando venlafaxina, o que aconteceu com ela e como nós podemos aprender com a história dela. Então vamos fazer uma rápida, uma breve leitura aqui sobre a história da Ana. A Ana ela é solteira, tem 37 anos, professora universitária, palestrante conhecida internacionalmente, diagnosticada com transtorno do pânico, TP. Utiliza a venlafaxina 75 miligramas por dia e faz acompanhamento psicoterapêutico quinzenalmente. Minutos antes de iniciar sua apresentação para uma grande plateia, começou a sentir mal-estar, náusea, vômito, tontura e alterações sensoriais, além de suor excessivo. Foi levada às pressas para o hospital mais próximo e imediatamente foi medicada com benzodiazepínico diazepam 5 miligramas por via oral e recebeu a prescrição de 1,25 miligramas de diminuidrato e 0,25 miligramas de cloridrato de piridoxina, que é o Dramin B6, a marca comercial, comprimido para crise de enjoo. Então vamos lá. Ana, solteira, 37 anos, professora universitária, palestrante, está acostumada a dar palestra, mas tem síndrome do pânico, aí tem TP. Ela usa venlafaxina 75 miligramas padrão, tá? Na verdade, é uma boa conduta. Geralmente, a venlafaxina para crise de pânico começa com 37,5 e aí, depois de 7 dias, o psiquiatra vai aumentando a dosagem, chegando até 225 miligramas. Porém, 75 miligramas é ótimo, significa que a Ana está muito bem controlada com essa dosagem. Faz acompanhamento psicoterapêutico quinzenalmente, veja, já não é semanalmente, é quinzena, então a Ana está bem. Minutos antes de iniciar sua apresentação para uma grande plateia, ela começa a sentir mal, náusea, vômito, alteração sensorial, além de suor excessivo. Parece aí que ela teve realmente uma crise de pânico quando você lê assim no primeiro momento. Aí ela entra no hospital, ela é medicada com benzodiazepínico, diazepam, normal, né? E recebe a prescrição de Dramin aí para crise de enjoo, tontura. Bem, provavelmente ela chegou no hospital, lá ela falou que tem síndrome do pânico, que há muito tempo talvez não tinha o caso, porque você vê que ela está sendo tratada quinzenalmente com uma dosagem relativamente baixa de venlafaxina, então estava controlado. Ela deve ter dito, ó, tive um surto de pânico, eu fui palestrar. O psiquiatra pode ter imaginado ali, ou o clínico geral, que ela passou um nervoso e fez uma medicação padrão aí para ansiedade, que é o diazepam 5 miligramas. Após 15 dias, a Ana faz a consulta aí, a terapia dela quinzenal, e ela fala sobre as medicações, né, o episódio ocorrido. Ela fala do mal-estar, da náusea, do vômito, das alterações sensoriais, além de suor. A profissional pergunta se ela não havia esquecido de tomar a medicação, e encaminha formulário de comunicação para o psiquiatra de Ana. Olha que interessante, nós sabemos que ela não é uma psiquiatra, ela pode ser uma coach, ela pode ser uma profissional de RH, ela pode ser uma psicoterapeuta, uma psicóloga, enfim, ela é a profissional diferenciada, tem uma raridade no mercado, ela entende de psicofarmacologia, ela ajuda, ela dá muito mais resultado para os pacientes dela. E aí, olha a primeira pergunta que ela faz, né? Provavelmente a Ana que falou que teve, que foi medicada, que tomou diazepam, porque a psicóloga vai perguntar, né? A profissional aqui. E aí, como foi a sua semana ou a sua quinzena? Ah, menina, imagina, né? Ah, menina, eu fui dar uma palestra, fiquei nervosa, fui para o médico, me deram diazepam, há muito tempo eu não tinha uma crise de pânico. A profissional, ela ouve isso tudo, ela acolhe isso tudo, mas como ela conhece psicofarmacologia, ela pergunta: se ela não havia esquecido de tomar a medicação e encaminha formulário de comunicação para o psiquiatra que acompanha a Ana. Por que essa profissional fez essa pergunta? Bem, para ela fazer essa pergunta, a profissional ela tem que conhecer algumas coisas sobre o medicamento que a Ana toma, a venlafaxina. Bem, uma das coisas que eu sempre digo aqui, a cloridrato de venlafaxina é a fórmula, é o sal, é o princípio ativo, é a substância ativa. Nós temos várias marcas no mercado, eu coloquei, como sempre, algumas aqui, o Alentos, o Effexor, o Effexor XR, o Venlaxin. É em formato de cápsula, não pode partir esse comprimido. Existe, se eu não me engano, da Rambax, um laboratório que faz em comprimido, mas é muito difícil encontrar. Bem, por ser cápsula, tem absorção no estômago, tem absorção, parte no estômago, parte no intestino, não pode partir esse medicamento, é em cápsula. E o comprimido é difícil de encontrar, e se eu não me engano, é só a Rambax que fabrica. Mas vamos lá, o que essa profissional do futuro conhece sobre a venlafaxina para quando a Ana comenta, fala que foi no psiquiatra,
que foi ali que teve uma crise de pânico. O diazepam mostra que o psiquiatra entendeu que era uma crise de pânico no PS ali. Por que essa profissional pergunta se ela... Qual foi a pergunta aqui? Vamos lá. Se ela havia esquecido de tomar a medicação. O que essa profissional sabe que talvez outros profissionais, que talvez a própria Ana também não sabia? Vamos lá. Então, nós temos várias classes de antidepressivos, lembrando aí que primeiro surgiram os imaus, os antidepressivos tricíclicos, meio que por acaso, né? Pacientes com tuberculose disseram que estavam com melhora no humor, apesar do duro tratamento, e aí o laboratório começou a descobrir que tinha negócio aí, então surgiu meio que por um acidente, e aí surgiram os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que era um medicamento que veio com a proposta aí de dar menos efeito colateral que as duas classes primeiras, que dão muito efeito colateral. Porém, o laboratório trouxe uma proposta de ter um medicamento que, na teoria, seria mais efetivo ainda que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são muito prescritos, são muito bons, mas seria mais efetivo ainda e com menos efeito colateral, que aí seriam os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Não só serotonina, mas recaptação de serotonina e noradrenalina. Por isso o nome duais, né? Porque eles têm um duplo mecanismo. Eles inibem a recaptação da serotonina e da noradrenalina, não apenas da serotonina. Em tese, são melhores? Depende. Tem menos efeito colateral? Também depende. Mas o fato é que vendem bastante. Vamos abrir aqui. O primeiro dele, nós temos 3, né? Diferente da nossa aula aqui, que vimos todas as classes, temos as classes aqui dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Dos duais, nós temos 3 tipos de 3 medicamentos apenas, que é a venlafaxina, a desvenlafaxina e a duloxetina. O que nós vamos estudar hoje é o primeiro deles que foi feito, que é a venlafaxina. Ela foi aprovada aí para uso, para venda, em 1994 nos Estados Unidos. E nós vamos conhecer o que essa profissional, né, do futuro sabe sobre a venlafaxina e por que ela perguntou se a Ana havia esquecido de tomar a medicação. A venlafaxina, ela tem uma dose diária, né? A dose diária da venlafaxina tem que ficar entre 75 e 225 miligramas, exceto, como eu já falei aqui, no início da síndrome do pânico, né? O tratamento do pânico começa aí com 37,5 miligramas, e aí depois de uma semana o médico aumenta, podendo chegar até os 225. Alguns casos em especiais, essa dosagem pode ser maior que 225 miligramas ao dia, porém, tem que ter estrito acompanhamento médico, porque ela pode aumentar muito a pressão. Sempre ao usar a venlafaxina é importantíssimo que o nível pressórico, o nível da pressão, seja avaliado no paciente antes de tomar a venlafaxina e depois, para ver se não está tendo aumento na pressão arterial. Mas dosagens acima, até 200 miligramas, 225 miligramas, geralmente está ok. O problema é quando aumenta essa dosagem. A venlafaxina ela tem uma característica que em doses mais baixas, né, até 150 miligramas, ela é serotoninérgica. Acima de 150 miligramas, ela é muito noradrenérgica. O que é noradrenérgica? Noradrenalina. Ela aumenta muito a noradrenalina. E adrenalina é o quê? Sistema, né? Ativa o sistema simpático, sistema de luta ou fuga, de ação e reação. E isso faz aumentar a pressão, né? O pessoal fala, tô com adrenalina no corpo, tô a 1000. É isso aí. Acima de 150 miligramas, a venlafaxina costuma aumentar muito a noradrenalina, mas até 150 miligramas, ela é praticamente a outra classe aqui, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Ela não tem grande variação, né? Porém, se tiver uma dosagem acima de 225, tem que acompanhar, tem que acompanhar. Vamos ver se a gente tem alguma coisinha aqui. Nada demais. Ah, sim, isso é importante, que eu anotei aqui. Ela tem 2 formatos, a venlafaxina. Ela pode ser o XR, XR é do inglês, significa liberação prolongada, né? Extensive release, desculpa. Extensive release significa o quê? Uma liberação extensa que vai indo ao longo do dia. Ela não dá um pico e acaba, né? Ela vai sendo liberada aos poucos, o comprimido. Temos a comum e temos essa liberação controlada. Vamos às indicações aqui. Para que serve, né? A venlafaxina. Vamos pensar o seguinte. Lembra que eu falei da proposta do laboratório?
Existiam os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e aí vieram com a ideia de fazer os duais, os inibidores da recaptação não só de serotonina, mas como noradrenalina. E disseram assim, vai ser melhor, vai dar menos efeito colateral. Eu falei, depende. Descobriu que alguns pacientes, tá? Os mais prescritos são esses aqui, tá? Alguns pacientes que não apresentam a remissão na depressão, ou seja, eles continuam tendo sintomas de depressão, pelo menos a cada 3 meses aí, alguns pacientes se mostraram que é melhor quando eles migram dessa classe de medicamento e vão para os duais, ou seja, eles saem dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e vão para os duais. Então vamos lá para as indicações desses medicamentos aí. É muito simples, TDM, TAG, TP e TAS, ou seja, transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico e transtorno de ansiedade social, agorafobia, né? Algumas literaturas trazem que a venlafaxina sem CXR, ou seja, sem ser liberação controlada, só serve para depressão. A gente vai entender um pouquinho, talvez, o porquê disso. Mas, na prática clínica, há médicos que prescrevem tanto a normal quanto a XR para transtorno de ansiedade, para transtorno do pânico. Mas algumas literaturas trazem, na verdade, que a XR ela serve para ansiedade, só que não é XR, ou seja, que tem a liberação rápida, ela é só para transtorno do depressão. Temos as evidências incompletas, aí é importante, né, a gente sempre saber que o nosso paciente, esse é o uso off-label. O que é o uso off-label? O uso fora da bula, o uso que a prática clínica, o médico, ele avalia que pode, que é interessante, mas a bula ela ainda não fez os testes, ela ainda não se propôs. Entende o seguinte, existe uma burocracia, existe custo para você colocar um determinado sintoma, né, na bula. Então, o laboratório, se não tiver um valor financeiro interessante, ele não vai fazer isso. É o caso, talvez, aqui, vamos ver, ó. Disforia pré-menstrual. É um uso que não está previsto em bula. O que é isso? A tensão pré-menstrual e disforia pré-menstrual, vamos dizer que a diferença é praticamente a intensidade do sintoma. A disforia pré-menstrual é aquela irritabilidade, aquele nervoso muito mais intenso que a tensão pré-menstrual. Muda totalmente a vida da pessoa. Agora, você imagina o seguinte, se você é coach, se você faz um acompanhamento, se você é psicólogo, uma pessoa, por uma atitude, se ela pegar a TPM aí, mas ela tem uma disforia pré-menstrual, por uma atitude, uma coisa dita, uma decisão impulsiva, ela pode estragar a vida dela inteira. Então, diz que o quê? A venlafaxina, nesses casos, ela tem aplicabilidade. Por quê? O que é disso? E aí, como você sabe, não está na bula. Como que o médico chega nessa conclusão? Eu vou resumir aqui. A disforia pré-menstrual é um defeito genético no receptor de serotonina. Vamos entender que esse receptor de serotonina, ele não consegue receber a serotonina adequadamente. Ou seja, ele recebe menos serotonina do que deveria. Qual é o mecanismo da venlafaxina? Ela aumenta a serotonina. Com isso, com muita serotonina sendo ofertada, mesmo que esse receptor não consiga captar, não seja tão bom para captar a serotonina, como tem mais, ele acaba captando mais também, e aí regula a disforia pré-menstrual. É um dos mecanismos. Então, quando você entende a química do fármaco, você começa a entender o porquê dessa prescrição, o porquê é um uso off-label. Mas aí, para ser oficializado, o laboratório precisa fazer teste, o laboratório precisa entrar com patente, existe custo, existe investimento. Aí a pergunta é para o laboratório: será que compensa eu fazer tudo isso para vender esse medicamento que é controlado, que pertence à portaria 344, que só compra com receita, com 2 vias de receita, que é retido na farmácia? Será que compensa? De repente, não. Então, a gente nunca vai ter esse resultado na bula. Bem, feitas as indicações aqui, meia-vida. Isso é super importante, gente. Meia-vida, eu sempre bato aqui. É importante entendermos a meia-vida. A venlafaxina, a meia-vida dela, olha quanto que é, 5 horas. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 5 horas já acabou já acabou 50% do efeito dela e já pode dar sintomas de retirada. A gente, no corpo clínico, a gente diz que a venlafaxina, se o paciente não toma, ela mesmo lembra dele tomar. Porque a meia-vida dela é tão curta, para você ter uma ideia, a paroxetina é em média 21 horas.
A fluoxetina são 5 dias para metade da fluoxetina sair no corpo. A venlafaxina é 5 horas, é igual café. O café também, a meia vida do café é 5 horas. Por isso, o cara, quando ele toma um cafezinho às 5, 6 horas, se ele tem dificuldade para dormir, e ele toma um cafezinho 5, 6 horas da tarde, quando chegar às 22 horas, 23 horas, ele vai ter metade da xícara de café ainda no corpo dele. Então, por isso que o café aí, 2 horas, 3 horas da tarde, é o limite para quem tem dificuldade para dormir, né? Então, é a minha vida. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante na nossa anotação. Nada demais aqui, mas é importante a gente entender o seguinte: a meia-vida da venlafaxina já explica a pergunta da nossa profissional lá do futuro. Ela conhece a meia-vida do fármaco. Ela sabe que a venlafaxina, se o paciente não toma, ela lembra dele tomar. Como ela lembra? Dando sintomas de retirada. Na realidade, 5 horas é a minha vida, mas tem paciente que em 2 horas sem tomar ele já começa a ser lembrado. Ele já começa a ser lembrado. Só que acontece, o paciente, lembra, o que aconteceu com a Ana aqui? A Ana ela foi dar a palestra, como ela estava acostumada, mas ela esqueceu a medicação. Esqueceu de tomar. Ela não voltou para tomar a medicação. Ela foi dar a palestra dela e falou: Ah, quando eu voltar eu tomo. Isso é comum. Agora imagina você, coach, atende um profissional aí de alto desempenho, um empresário, um homem de negócios, e aí de repente ele vai ter uma reunião importante, ele esquece de tomar a venlafaxina e vai para a reunião. Não dá 3 horas, 4 horas, 5 horas, aí ele começa a sentir sintomas de retirada, inquietação, ele começa a sentir alterações sensoriais, ou seja, cabeça nas nuvens. Imagina ele vai fechar uma reunião de negócios, você que tem um profissional aí de alto desempenho, uma equipe que você gerencia, vendedores de alto escalão, e aí de repente eles vão tomar decisões importantes, só que não tomaram a medicação, porque fala, quando eu voltar, eu tomo. Eles não conhecem o sintoma da minha vida. E no caso da Ana foi pior. Ela estava acostumada a dar palestras. Como funciona a medicina no Brasil? Porque o médico tem 15 minutos para fazer o diagnóstico e te atender. Não dá para exercer medicina em 15 minutos. Não dá, não dá. A culpa não é do médico, não dá. Então o que acontece? Se você senta num PS, por exemplo, você fala, doutor, eu tô com dor de garganta, anti-inflamatório. Ah, mas a garganta tá cheirando mal, antibiótico. Tô com febre, dipirona. Tô com dor, aonde? Nas costas. Voltaren, que é o diclofenaco. Ah, não, é na barriga, Buscopan. Tá com diarreia? Repoflor, Floratil, Actipan, são tudo marca de regulador intestinal. E é isso que ele faz, acabou a medicina ali. Ah, mas eu não sei o que que é. A gente diz o seguinte, pelo sim, pelo não, corticoide no negão. Manda o corticoide, pede exame que o cara vai voltar no outro plantão, se você não sabe o que que é. É assim que funciona a medicina no Brasil. E aqui não é diferente. A Ana, ela deu entrada no PS e disse, olha, eu tenho pânico, eu não tenho crise faz tempo, mas eu fui dar uma palestra, comecei a ficar ansiosa, inquietação, tal, tal. O médico foi lá e falou o quê? Diazepam nela, manda para casa. Sintomas de retirada, olha lá, tontura, náusea, vômito, fotossensibilidade, alterações sensoriais, sonolência, fadiga, inquietude. O cara entendeu, é pânico. Tá tendo um ataque, tá inquieta, teve tontura, foi palestrar. É pânico. Só que aí a profissional do futuro disse: você esqueceu de tomar a medicação? Ela conhecia o tempo de meia-vida. Tem muita gente que vai beber e para de tomar o medicamento porque vai beber. Ah, eu vou sair na sexta-feira, não vou tomar o remédio. Olha o perigo da venlafaxina. E detalhe, apesar de ter controvérsias, a venlafaxina, a esmagadora maioria dos ensaios, a venlafaxina e o álcool, não houve interação entre venlafaxina e álcool. Claro, você não vai. O álcool é ruim de qualquer forma, mas não houve alteração entre venlafaxina e álcool, interação entre venlafaxina e álcool. Isso quer dizer que o paciente pode tomar venlafaxina e tomar a cervejinha dele. Só que o que o paciente prefere fazer? Com medo, deixa de tomar, dá 5 horas, começa a ter o sintoma de retirada. Olha como é importante a informação. Reações adversas. As mais comuns, vamos entender, as mais comuns. Náusea, insônia, tremor, dor de cabeça, disfunção sexual, olha lá. Por quê? Lembra aqui que a gente estudou? Todo medicamento serotoninérgico, ele pode dar disfunção sexual. A venlafaxina, ela é serotoninérgica. Nós vamos ver isso no mecanismo de ação. Sudorese e boca seca. Imagina ela como palestrante, como ela sofre, né? A Ana ali, ó, suor excessivo, um palestrante que não para de suar, com boca seca. Imagina como ela sofre por causa aí dos sintomas talvez mais comuns, e ela reclama lá para a profissional. Ela fala: "Eu sou excessivamente". Esse é um sintoma extremamente comum, tá? Se você atende um paciente que toma
venlafaxina, esse é um sintoma extremamente comum, a sudorese, o suor excessivo. De repente, ele nunca descobre isso, ele vai comprar aqueles desodorante importado que dura 24 horas, troca a camisa, usa lencinho. Eu já vi uma menina que eu atendi, ela usava lencinho umedecido de nenê para poder secar o suor, e na verdade era medicação. O que a venlafaxina faz? Tem dois mecanismos. A venlafaxina, ela é extremamente noradrenérgica. Então, de forma indireta, o que ela faz? A noradrenalina aumentada, ela ativa o sistema simpático, que é o de luta e fuga. E o que você faz quando você está ativado com a adrenalina? Soa, né? Para lutar ou fugir. Você começa a suar. Essa é a forma indireta. Um outro mecanismo que a venlafaxina provavelmente faz aumentar o suor é que ela atinge diretamente o hipotálamo. Não sei se você sabe, o hipotálamo, na realidade, ele é um termostato, perdão, para regular a temperatura corporal. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, imagina que no seu cérebro o hipotálamo tem a função lá de um termostato. Ele regula a temperatura do seu corpo. A gente acha que quando a gente tem uma bactéria no corpo, a febre vem por causa da bactéria, mas na verdade não é. É o hipotálamo, é identificado, né, a bactéria pelos glóbulos brancos, as células de defesa. Então, a bactéria é identificada, o hipotálamo vai lá e aumenta a temperatura do corpo para matar a bactéria, ou seja, deixar quente ao ponto que a bactéria morra, que seja um ambiente desconfortável para a bactéria. Então, o hipotálamo, ele é um termostato do corpo. Agora, a venlafaxina, ela atinge o hipotálamo de forma direta, ela aumenta essa temperatura. O que o corpo faz para baixar de novo, para deixar na homeostase, no estado normal? Soa. Então, esse é o motivo do suor excessivo da venlafaxina. Possivelmente um dos dois mecanismos, ou até os dois. Mas vamos seguir em frente, isso aqui é uma curiosidade. Mecanismo de ação. Vamos entrar lá no mecanismo de ação. Eu acho que eu já falei bastante dele, né? Ela é um inibidor duplo da recaptação da serotonina e da noradrenalina, ou seja, é, ela aumenta a serotonina, aumenta a noradrenalina na fenda sináptica. Você imagina assim, nós temos, como eu já expliquei, nós temos isso na capacitação, no módulo de fundação, mas eu vou resumir aqui. Nós temos dois neurônios, né, que se comunicam através de neurotransmissores. Então, você manda serotonina, noradrenalina, que são os neurotransmissores. Mas quando o cérebro entende que tem muito aqui, o que acontece? Vem uma enzima, pega essa serotonina e leva embora para reciclar. Pega a noradrenalina e leva embora para reciclar. O que a venlafaxina faz? Essa enzima que vai pegar e tirar a serotonina, tirar a noradrenalina para poder reciclar, ela inibe essa enzima. E aí você consegue ter mais serotonina, mais noradrenalina disponível para fazer o sistema chave fechadura, ou seja, para entrar no outro neurônio, para ativar o outro neurônio. E aí, como eu já disse, a serotonina até 150 miligramas, ela é altamente serotoninérgica, praticamente o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Acima de 150 miligramas por dia, ela já é noradrenérgica, já começa a aumentar mais a pressão, mas lembrando, o risco maior aí é a partir de 225 miligramas, e aí em doses muito altas mesmo, ela também acaba aumentando o nível de dopamina, acaba sendo mais significativo. O benefício é que realmente ela não bloqueia receptor muscarínico, colinérgico, adrenérgico, então ela é muito reduzida em efeitos colaterais. Tem, né, gente? Toda droga tem seus efeitos colaterais, isso é padrão. Entendemos a mecanização? Assim, a sudorese, né? Nós entendemos ali que ela é altamente, pode provocar suor, e foi uma das queixas da Ana. Aí, vamos pensar o que essa psicóloga fez. Ou essa profissional, enfim, o que ela fez? Olha lá, aqui diz o seguinte: a profissional pergunta se não havia esquecido de tomar medicação. Nós já entendemos porque ela perguntou, por causa do sintoma da minha vida. E de fato era o sintoma de meia vida. Lembra? A Ana é uma palestrante, olha porque é importante você conhecer o contexto da pessoa. O médico em 15 minutos não tem tempo para conhecer o contexto. Aí você fala, vai no médico particular. Gente, plano de saúde, hoje, o plano de saúde, tem plano de saúde que paga R$ 40 a consulta no médico. R$ 40 por consulta. Se o médico ficar 1 hora atendendo um paciente, ele não paga a faculdade que ele gastou, ele não paga funcionário, não paga a luz, ele não paga o aluguel do consultório dele, dependendo do local. Enfim,
o atendimento também é super rápido. Agora, o profissional que acompanha ali semanalmente, quinzenalmente, que está ali para escutar, tem uma diferença entre escutar para interagir, para interagir e dar resultado, ou conversa paga. Infelizmente, tem muito profissional aí, que ao invés de interagir, de ouvir o paciente, interferir, ajudando dentro dos limites da ética profissional, é só uma conversa paga. O cara só vai lá para desabafar. Isso ele tem que fazer no bar, com um amigo. Mas, enfim, a profissional aqui pergunta se havia esquecido de tomar a medicação e encaminha formulário de comunicação para o psiquiatra. Vamos lá, que formulário é esse? O que a Ana teve aqui? Quais os sintomas que a Ana relatou para nós? Disfunção sexual não, taquicardia não, confusão não, delírio não. Ó, ela falou para a psicóloga que teve sudorese, ela falou tontura, né? Ela falou após a palestra lá. E ela falou também, sonolência, sedação? Não, não. Náusea, diarreia, ó, foi prescrito Dramin, também. Excitação, ansiedade, ó, também, né? Ó. Então ela relatou isso aqui. Como que eu escreveria aqui, ó? Minha escrita padrão aqui, a paciente relatou as queixas sinalizadas acima com o uso de, aqui, com o uso de, aí eu ponho o que a Ana utiliza. Venlafaxina. Um colega meu, ele fala venlafaxina. Ele fala que o medicamento é tão bom, te limpa a depressão, limpa a ansiedade, que devia se chamar venlafaxina. Ele faz uma faxina, enfim. Enfim, a paciente relatou as questões com o uso de venlafaxina. O que eu colocaria aqui? Vamos lá, eu quero dizer para o psiquiatra, para o médico psiquiatra, que eu acredito que, na verdade, foi por causa da meia vida, que apesar dela ter tomado diazepam no PS, não foi uma síndrome do pânico que ela teve, porque ela estava bem controlada, mas na realidade foi um sintoma de retirada porque ela não tomou a venlafaxina. Então, pondo assim, sabendo a paciente não tomou a medicação, não, a paciente deu entrada no PS com possível crise de pânico. No entanto, no dia questão, no dia em questão, ela esqueceu de tomar a medicação, sabendo que sabendo que este fármaco tem meia vida ultra, meia vida ultra curta, eita, ultra curta, 5 horas, existe a possibilidade de ter sido apenas a manifestação de sintomas de retirada. Eu gosto de pôr tais como tremor, a gente colocou aqui, ó, tremor, náusea, tontura. Ah, tô na dúvida. Vem aqui, ó, duais, venlafaxina, sintomas de retirada, tontura, náusea, vômito, força, sintonia, fadiga, inquietude, ó. Tontura, náusea, vômito, tá vendo? Tontura, náusea, vômito. Então, eu ponho alguns aqui. Não tem tremor aqui? Perdão. Tontura, perdão, me confundi. Tontura.
né? Então, tais como, eu achei estranho. Tontura, náusea, inquietude e etc. Ela ainda se queixa, ela ainda se queixa de sudorese. Uma, um dos efeitos colaterais, pode ser por reação diversa, um dos efeitos colaterais mais comuns entre os usuários de venlafaxina. A paciente relatou as queixas sinalizadas acima com o uso de venlafaxina. A paciente deu entrada, aqui eu teria que mudar, mas tudo bem. A paciente deu entrada no PS com possível crise de pânico. No entanto, no dia em questão, ela esqueceu de tomar a medicação. Sabendo que este fármaco tem meia-vida ultra curta, de 5 horas, existe a possibilidade de ter sido apenas a manifestação de sintomas de retirada, tais como tontura, náusea, inquietude, etc. Ela ainda se queixa de sudorese ou suor excessivo, um dos efeitos colaterais mais comuns entre os usuários de venlafaxina. Visando a saúde da pessoa atendida, encaminho este documento para análise do doutor e realização do manejo que considerar necessário, né? Essa aqui é a minha frase padrão. Enfim, eu encaminharia, enfim, vamos pensar na profissional, né? A profissional encaminhou algo como esse aqui para análise do psiquiatra, onde ele vai quando a paciente entregar e explica para a paciente, quando a paciente entregar e falar que a paciente também acredita que talvez tenha tido um sintoma do pânico. Agora você imagina o seguinte: essa paciente, palestrante, com pânico regulado há um tempão, 75 miligramas, estava tudo certo, estava a dosagem bonitinha, não tinha aumentado, ela não tinha um tempão, uma crise, estava tudo certo. E aí, ela acha que tem uma crise porque ela esqueceu de tomar o medicamento. Ela entra no PS. O médico diagnosticou que foi uma crise de pânico e deu um diazepam. Então ela acha que teve crise. Olha a frustração dela. Olha como isso impacta essa profissional. A próxima vez que ela vai dar palestra, ela fala assim: nossa, eu posso ter pânico de novo. Olha como isso impacta. Nesse caso aqui, como esse profissional perguntou e explicou sobre a meia-vida, porque ele conhecia a psicofarmacologia, olha como ele aliviou a vida dela. Ela sabe que só não pode esquecer de tomar a medicação. Ela sabe que ela não pode esquecer de tomar a medicação, que não foi uma crise do pânico. Na verdade, foi um sintoma de retirada. E aí, como a males que vem para bem, essa profissional já entendeu que o suor é um efeito colateral e também comunicou isso ao psiquiatra, porque o psiquiatra ali, às vezes, o paciente vai uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, às vezes só vai buscar receita, não tem um acompanhamento, não é hábito. Então, você que está ali toda semana ou toda quinzena acompanhando a pessoa, você que vai colher essas informações, você que tem a capacidade, como eu disse, a consulta de 15 minutos, no particular é 20, por causa dos planos de saúde, e eu não quero entrar aqui na questão se vale, se não vale, enfim, mas você profissional que tem aí 40 minutos, 50 minutos, 1 hora com esse paciente, que entende a vida desse paciente, que está toda semana, tem a chance de fazer isso por ele. Tem a chance. Porque, como eu sempre digo, não se trata de psicofarmacologia, se trata de transformar vidas. É isso que a gente precisa entender. E aí, vamos lá. Mandou essa carta para o profissional. O que o profissional fez? Lembra que eu expliquei o mecanismo de sudorese? Bem, primeiro ele entendeu que não era uma síndrome, que não era um caso de pânico. O que esse psiquiatra decidiu fazer quando recebeu essa carta? Ele entrou em contato com o profissional, conversou com o profissional, pediu maiores informações, como é dito lá no formulário, para maiores informações, criou uma linha de cuidado para a Ana, e aí ele disse o seguinte: Ana, você vai continuar usando a venlafaxina e a gente vai acompanhar aí durante 2, 3 meses para ver se aparece uma nova crise, mas não deixa de tomar. E olha que interessante, ela foi para o PS. Pessoa que toma, do mesmo jeito que ele vai embora, ele é absorvido muito rápido. A venlafaxina, em 2 horas, ela já atinge o pico plasmático, ela se liga muito pouco à proteína, ela fica livre quando ela entra no corpo. Então, um paciente aí que deixa de tomar venlafaxina e começa a ter esses sintomas desagradáveis, quando ele toma, em 2 horas, praticamente os sintomas já foram todos embora. Em meia hora já começa a fazer um efeito, 1 hora. Então, assim, olha a história da Ana aí, ela foi para o PS, ela foi medicada com benzodiazepínico, ela
ficou mal por achar que estava com uma crise. Enfim, esse psiquiatra aí, então, em contato com a profissional e com a Ana, ele decidiu continuar com a medicação e falou, vamos fazer um teste, vamos ver se realmente foi uma crise ou se realmente foi um sintoma de retirada. E com a questão do suor, ele prescreveu a benzatropina. Para quem não sabe, né, tem uma solução para a venlafaxina. Você pode trocar a medicação, você pode reduzir a dosagem. Nesse caso, o profissional decidiu prescrever a benzatropina, que ele é um medicamento anticolinérgico. O que acontece? Independente do mecanismo, como eu já expliquei, da sudorese, nós temos tubos que são das glândulas sudoríparas, são como tubos, e tem espalhado no corpo inteiro, embaixo do braço, no pé, na mão, tem gente que sua muito nas costas, tem milhões aí de glândulas sudoríparas espalhadas pelo corpo, desses tubos. E um dos mecanismos para isso funcionar é a acetilcolina VIN, e eles têm um efeito de liberar o suor. O anticolinérgico, que é a benzatropina, ela vai lá e bloqueia, ou seja, ela impede o suor, ela diminui esse suor. Então foi a conduta do psiquiatra, ele falou, a venlafaxina está dando certo, tá ótimo, vamos continuar, vamos fazer o teste aí para síndrome do pânico e eu vou te dar a benzatropina, que aí quando você quiser você toma, vai diminuir esse suor. Resolvido o problema dela. Resumindo nossa aula de hoje, o nosso mapa mental. Falamos hoje sobre a venlafaxina. Ela é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, conhecido como dual, porque recapta tanto a serotonina quanto a noradrenalina. Um antidepressivo. O que a gente sabe sobre ela, o mecanismo de ação dela? Em doses menores, em doses baixas de até 150 miligramas, ela é altamente serotoninérgica. Esse aqui é o símbolo da serotonina, lá, 3 setinhas, altamente serotoninérgica. Quem me acompanha aqui sabe, medicamento serotoninérgico, disfunção sexual é muita chance. Em doses, mais presente em doses altas, ou seja, acima de 150 miligramas, ela é noradrenérgica. Em doses muito altas mesmo, ela começa a ser até dopaminérgica, um pouquinho ali, com um certo significado, mas dopaminérgica. Opa, deixa eu tirar isso daqui. Reações adversas. Reações adversas mais comuns, dor de cabeça, se bem que ela pode ser usada até para profilaxia na enxaqueca, enxaqueca grave, quando você toma antes, para evitar de ter enxaqueca, ela é muito boa, mas ela pode dar dor de cabeça também em algumas pessoas. Sudorese, como nós já conversamos aqui, náusea, tremor, boca seca, disfunção sexual e insônia. São os sintomas, as reações adversas mais comuns. As indicações dela, TDM, transtorno depressivo maior, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, TP, transtorno do pânico. Lembrando que as indicações, as doses no transtorno do pânico, começa com 37,5, passa uma semana, aumenta, e aí vai aumentando gradativamente essa dose até chegar a 225. O ideal é manter no 75, se for bom o paciente. Transtorno de ansiedade social, agoranofobia. E aqui tem os sintomas de retirada, que a gente viu no caso da Ana, inquietude, náusea, vômito, intolerância, fadiga, enfim, tá tudo escritinho aqui. Quem faz parte da comunidade tem acesso a todos os mapas mentais, tem acesso àquele meu mapa clicável, enfim, tem todo o conteúdo à disposição. Continuando aqui, a dose de 75 a 225 miligramas, lembrando, pânico, como eu falei, começa com 37,5, e lembrando que pode ter doses até de 375 miligramas, porém, com extremo acompanhamento médico, regulando, medindo os níveis pressóricos. Tem até no mapa aqui, registrar os níveis pressóricos anteriores ao uso do medicamento e monitorá-los regularmente, está ali no cantinho, no rodapé do nosso mapa. Meia vida, lembrando, venlafaxina, super importante meia vida, 5 horas, a mesma do café, ela reduz em metade, mas o paciente pode ter os sintomas de retirada, esses aqui que nós conversamos, muito antes. E aí, de repente, tomando o medicamento, em até 2 horas, aí ele já regula esses sintomas. Então, é muito importante a gente ter isso atento. Esse psiquiatra, essa profissional, atendendo a Ana, junto ao psiquiatra, resolveu o problema dela, foram maravilhosos. E aí, como eu sempre digo, não se trata apenas de psicofármacos, se trata de transformar vidas. Não se trata apenas de psicofármacos, se trata de transformar
vidas. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi importante para você, compartilha com um colega seu, não retém não, compartilha com um amigo seu, isso pode ajudar muita gente. Um forte abraço, que o céu te abençoe.